Shalom, queridos, leitura bíblica, hoje dia 6 de outubro e o nosso texto está em 1 dos Reis, capítulo de número 9. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa de Yahvé e a casa do rei e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, Yahvé tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E Yahvé lhe disse: Ouvi tua oração e tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardares os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servides a outros deuses e vos encurvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei. E esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. E Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez Yahvé assim acerca desta terra e desta casa? E dirão: porque deixaram Yahvé seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe Yahvé sobre eles todo este mal. E sucedeu, ao fim de 20 anos, que Salomão edificara as duas casas, a casa de Yahvé e a casa do rei, para que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades da terra da Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram na terra de Cabul até hoje. E enviara a Irão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa de Yahvé e a sua casa e Milo e o muro de Jerusalém, como também a Azor, a Megido e a Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gezer e a queimou e matou os cananeus que moravam na cidade e a deu em dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gezer e Bet-Horon, a Baixa e a Baalate e a Tadmor, no deserto daquela terra, e todas as cidades das munições que Salomão tinha, e as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e o que desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra de seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo servil até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Porém, eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi à sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. E oferecia Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara a Yahvé, e queimava incenso sobre o que estava perante Yahvé. E assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar de Sufi, na terra de Edom, e mandou Irão com aquelas naus os seus servos, marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e vieram a Ofir e tornaram de lá 420 talentos de ouro, e trouxeram ao rei Salomão. Efésios, capítulo de número 6, e assim nós encerramos o livro de Efésios, a carta, de Efésios. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo o dardo inflamado do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Ezequiel, capítulo de número 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita, mas nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas e os povos que contigo estão, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, os escudos, as rodelas com arcos e flechas, e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. E roubarão aos que roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passaram ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem. Ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem.
Durará 7 meses esse trabalho, e os que passam pela terra a atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé em sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amoná. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda espécie, a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos engordados em Bazã. Comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até que vos embebedardes. A gordura e o sangue do meu sacrifício que sacrifiquei por vós. E vos fartareis à minha mesa de cavalos e de carros e de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e minha mão que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou Yahvé seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim. E eu escondi deles a minha face e os entreguei nas mãos dos seus adversários. E todos cairão à espada. Conforme a sua imundície e conforme as suas prevaricações, usei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, e terei zelo pelo meu santo nome. E levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante, quando eu os tornar a trazer dentre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou Yahvé seu Deus. Vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornarei a ajuntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí, nem esconderei a minha face deles, quando eu houver derramado meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Amém? Então nós vimos nos textos de hoje, em 1 dos Reis, no capítulo de número 9, que Deus, Ele aceita as nossas ofertas, mas Ele não tem apego às nossas ofertas. Salomão fez uma grande oferta construindo o templo, trazendo muitas riquezas, mas Deus não é comprado por isso. Ele ainda mantém a sua regra de que é necessário cumprir os mandamentos, seguir os seus juízos e os seus estatutos, que ainda é pela obediência que nós podemos chegar diante dele para sermos hoje justificados pelo sangue de Jesus. Então, Deus, ele recebe as nossas ofertas, mas ele não se submete a elas. E em Efésios, no último capítulo da carta de Paulo, nós temos o entendimento de que aceitar a vida com Jesus e em Jesus é uma vida de batalha, apesar de muitas vitórias, porque Ele é mais que vencedor em tudo e nos torna vencedores. Porém, existem as batalhas e nós precisamos estar atentos, revestidos de toda a armadura de Deus para prevalecer no dia mau, porque é certo que Ele vem. E no Ezequiel 39, nós vimos que é necessário colocar guarda à nossa boca para jamais profanar o nome do Senhor. E nas nossas ações, nós devemos ter zelo para não profanar o nome do Senhor, porque Israel recebe profecias contra o seu bem-estar, o seu sucesso, a sua prosperidade, se o nome do Senhor for envergonhado por eles. Então, que a gente tenha muita consciência a respeito disso. Vamos orar? Pai maravilhoso, bendito, Deus fiel, amado, nós te damos graças nesse dia e clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude a entender que não há maneiras de negociar com o Senhor, que somente a obediência do nosso coração é que poderá tocar o Senhor. Que nós entendamos, Pai, que nenhuma riqueza desse mundo pode corrompê-lo, porque Tu és santo e incorruptível. E no nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude
a revestir-nos da armadura do Senhor para estarmos protegidos no dia da adversidade. E que tudo que fizermos, ou falarmos, ou pensarmos, venha engrandecer o teu santo e maravilhoso nome. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Shalom!